Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso completo de matemática. Nesse módulo nós vamos conhecer as matrizes, vamos estudar as matrizes, a soma, a multiplicação, a divisão, enfim, vamos fazer um apanhado geral sobre o conceito de matriz. Para iniciar, nós vamos aqui ver a definição do que vem a ser matriz. Então vamos lá, podemos dizer que uma matriz é uma tabela com colunas na vertical e linhas na horizontal. Então, nós chamamos de matriz toda a tabela M por N, sendo que M e N podem assumir qualquer valor natural menos o zero. Sendo que M é o número de linhas e N o número de colunas. Para representar uma matriz, devemos colocar as linhas e as colunas entre parênteses, chaves, colchete ou entre duas barras duplas. Então vejamos aqui alguns exemplos. Então observa que aqui nós temos um colchete, que envolve todos os valores. Aí a essa estrutura nós chamamos de matriz. Veja que aqui eu tenho uma matriz 3 por 3. O que significa uma matriz 3 por 3? Significa que eu tenho 3 linhas e 3 colunas, assim dispostas. Aqui eu tenho a primeira coluna, veja, a primeira coluna é o 7, o 2, o 7 e o 10. Aqui eu tenho a segunda coluna, o 3, o 6 e o 5. E aqui eu tenho a terceira coluna, o 1, o 8 e o 10. Isso na vertical. Agora, na horizontal, nós vamos ter as linhas. E sendo assim, eu tenho a primeira linha, representado pelo 2, o 3 e o 1. A segunda linha, o 7, o 6 e o 8. E a terceira linha, representado pelo 10, o 5 e o 10. Então, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Portanto, eu tenho uma matriz 3 por 3. Também poderia representar essa matriz dessa forma. Olha só, também uma matriz 3 por 3. Então, vejamos agora. Eu falei uma matriz 3 por 3. Quando eu falo uma matriz 3 por 3, eu estou me referindo à ordem de uma matriz. Para se indicar a ordem de uma matriz, nós dizemos primeiro o número de linhas e em seguida o número de colunas. Vejamos alguns exemplos. Eu tenho aqui, essa matriz aqui. Como é que eu vou chamar essa matriz? Quantas linhas ela tem? Olha só, ela tem uma linha, 2 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Essa matriz é uma matriz 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Essa aqui, eu tenho uma linha e 1, 2, 3 colunas. Então, eu digo que essa matriz é dada por 1 por 3. Uma linha e 3 colunas. Quando nós temos uma matriz formada por apenas uma linha, nós chamamos essa matriz de matriz linha. Aqui nós temos agora uma matriz formada por 2 linhas, 2 linhas e uma coluna. Então, eu tenho uma matriz 2 por 1. Essa matriz é chamada de matriz coluna. Quando eu tenho uma matriz formada por apenas uma coluna, nós chamamos de matriz coluna. E aqui nós temos agora uma matriz, 2 linhas e 2 colunas. Uma matriz 2 por 2. Veja que todos os valores são zeros. Então, nesse caso, nós chamamos essa matriz de matriz nula. Então, aqui você aprendeu a ordem de uma matriz. Primeiro, você verifica a linha. A linha é aquilo que está na horizontal. Aqui nós temos 2 e depois a coluna, aquilo que está na vertical. Uma matriz 2 por 3, uma matriz 1 por 3, uma matriz 2 por 1 e uma matriz 2 por 2. Muito bem, vejamos agora a representação algébrica de uma matriz. Utilizamos letras maiúsculas para indicar as matrizes genéricas e letras minúsculas correspondentes aos seus elementos. Então, algebricamente, uma matriz A ela pode ser representada por, olha só, uma matriz A, veja, eu tenho aqui a letra maiúscula,
representa a matriz genérica e letras minúsculas para representar os elementos. Então veja, eu tenho aqui o elemento A11, A12, A13. Aqui eu tenho A21, A22, A2N e assim sucessivamente. Então vejamos o que isso representa. Olha, M e N pertencem aos naturais, né, diferente do zero, sem o zero. Como o quadro A é bastante extenso, a matriz M por N ela será representada abreviadamente por. Então, nós podemos representar toda essa matriz assim, ó, A igual a IJ, M por N. Veja, pessoal, aqui significa assim, ó, primeira linha, primeira coluna. A é o elemento de primeira linha, segunda coluna. Aqui esse aqui, A é um elemento de terceira linha e segunda coluna. Então, você representa isso aqui genericamente por A e J com N por N, M por N, em que os elementos da matriz A são indicados por A e J, onde I pertence a 1, 2, 3 até M e J pertence 1, 2, 3 até N. No caso aqui seriam os naturais, né? Então, o elemento A e J é afetado de dois índices, onde o primeiro I representa a linha e o segundo, o J, indica a coluna às quais o elemento A e J pertence. Assim, nós vamos ter A11, né? A gente lê A11, elemento localizado na primeira linha e na primeira coluna. Nós temos o A32, por exemplo, elemento localizado na terceira linha e na segunda coluna. Eu tenho aqui o elemento A31, elemento localizado na terceira linha e na primeira coluna. Ok? Então, com isso, nós aqui conhecemos o conceito de matrizes. Vamos fazer agora alguns exercícios para que a gente possa fixar melhor esse conhecimento.